Essa semana eu percebi que um ciclo muito longo, de muitos anos, realmente chegou ao fim. Quando eu olho para os últimos 10 anos da minha vida, eu vivi coisas e eu coloquei coisas na minha vida que eu tinha certeza que não iriam sair tão cedo. E nesse último ano eu tive a completa certeza de que esse ciclo muito forte realmente chegou ao fim. De alguns meses pra cá, minha vida mudou drasticamente, assim, trabalho, relacionamento, cidade, sonhos, enfim. Tudo começou a se transformar e cada vez mais eu fui percebendo que um ciclo enorme de coisas que fazia parte da minha vida chegou ao fim. Por mais doloroso que isso tenha sido, por mais medo que eu tenha sentido, hoje eu me sinto seguro e sei que as coisas estão acontecendo porque tem que acontecer para eu chegar em algum lugar. Então, falando sobre cidade, né? Em 2013 eu fui fazer faculdade numa cidade que não era minha, e lá eu fiquei por 12 anos. Então, foi um momento que fez muito parte assim de quem eu sou e me construiu, né, por completo. Mas durante todos esses anos lá, eu senti que eu sempre estava tentando buscar um refúgio, algum lugar ali para me encontrar. E eu sempre tive muita dificuldade nisso, sabe? Às vezes a gente vê alguém que tá tipo super bem, muito cedo, muito novo, e aí a gente se sente mal, né? De tipo, não se sentir ainda ali, nossa, encontrei o que eu quero, encontrei o meu sentido. E isso me fez fazer algumas escolhas que moldaram esse meu último ciclo e que hoje, por ter mais clareza de quem eu quero ser e do que eu quero me tornar e o que eu quero para minha vida, fez aos poucos eu ir me desligando de peças fundamentais que fizeram parte desse ciclo anterior. Então, nesse tempo que eu morei na cidade onde eu fiz faculdade, eu abri uma agência de eventos, porque desde cedo eu já queria trabalhar com eventos ou festas. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, com o que eu queria trabalhar. Mas eu sabia que eu gostava muito desse ambiente de festa. Então eu abri a agência em 2015 para 2016 e me dediquei muito a ela durante todo esse tempo. Um dos nossos principais produtos foi criar a Tabu, que é um evento universitário de baterias universitárias. Eu fazia parte da bateria universitária da faculdade, então me definiu assim, me deixou muito realizado, sabe? Isso me deixou muito realizado. E eu amava fazer parte disso. Também nesse período eu conheci os meus melhores amigos também, pessoas incríveis, e também entrei nos relacionamentos mais longos e sérios da minha vida nesse período. Consegui os meus primeiros e melhores empregos, e eu, de certa forma, me sentia ali realizado com tudo que estava acontecendo. Porém, o último ano, ele representou o fim de um ciclo enorme, quando algumas coisas da minha vida começaram a mudar e eu comecei a perceber que eu não estava vivendo uma vida que eu queria viver. E hoje eu tô vendo que essas coisas estão se desfazendo e se desgrudando de mim aos poucos, né? Então, ano passado eu me mudei da cidade, que eu tava há 12 anos, então foi um choque, assim, querendo ou não, porque eu sou uma pessoa que gosta de criar um pouco de raiz, assim. E ali eu senti que tudo começou a se transformar, né? Na verdade, tudo começou a se transformar em 2023, quando eu decidi começar a tocar. Quando eu percebi realmente, depois de muita terapia, que eu queria trabalhar com música, né? Eu acho que até a criação da agência de eventos foi um jeito que a minha cabeça entendeu que eu poderia me aproximar ali das coisas que eu queria, que era trabalhar com música, com eventos, enfim, eu só não sabia como. E talvez por vergonha do que as pessoas iam dizer, eu não tinha coragem de assumir que eu queria ser artista mesmo, trabalhar com música e estar no palco e mostrar quem eu sou. Então, em 2023, quando isso começou a se consolidar e eu comecei a ter coragem de realmente investir na minha carreira como artista, as coisas começaram a se transformar, assim. E todas as coisas que, por algum motivo, não faziam sentido para mim, naturalmente começaram a se desfazer. Então, eu saí da cidade que eu morava, por alguns acontecimentos, do destino ou não, não sei. Então, estar naquela cidade não fazia mais sentido. Então começou aí a mudança dessa cidade. A minha relação comigo mesmo começou a mudar, então eu comecei
a me vestir diferente, a me comportar diferente, a fazer coisas diferentes, tipo mais tatuagens. Enfim, eu comecei a realmente conseguir me expressar do jeito que eu queria me mostrar para o mundo, sabe? E aí, automaticamente, alguns amigos mudaram, as rotinas mudaram, as pessoas que eu conheci mudaram, meu relacionamento de longa data terminou. É muito doido olhar para trás e ver que quando eu decidi me escolher, colocar à frente de tudo, os meus sonhos, a minha carreira e tudo que eu queria para minha vida, tudo que não fazia mais sentido automaticamente se desligou de mim, assim, mesmo eu não querendo necessariamente. E essa foi a parte mais difícil, assim, de lidar com tudo isso, porque às vezes a gente não sabe lidar com essas mudanças, às vezes a gente não sabe como reagir, o que vai acontecer, e isso causa um desespero tremendo, assim. Depois de tudo isso ter mudado, de tudo isso ter acontecido, eu acho que hoje eu me vejo muito mais leve, muito mais autêntico, muito mais eu. Eu também vendi as operações da minha agência, então eu também não produzo mais os eventos. Eu sempre achei que esse momento seria muito difícil. Acho que a minha ligação com a agência, que dizia muito quem eu era, quando eu sempre pensava assim, eu nunca vou deixar ela acabar, nunca vou deixar ela acabar. Mas eu sabia que quando ela acabasse, ia ser um marco, assim, de que realmente as coisas mudaram. E essa semana, essa venda se consolidou e fechou realmente, de uma vez por todas, esse ciclo que foi tão forte, assim, na minha vida, sabe? Então, olhar para trás e ver que tudo isso aconteceu e tudo isso mudou e todas essas coisas que eram muito fortes na minha vida se transformaram em outras e não estão mais nela, me faz ter a certeza de que eu tô no caminho certo para buscar a minha evolução e atingir os meus objetivos enquanto artista, sabe? E a ideia desse vídeo é exatamente falar isso, assim, que às vezes a gente fica com medo do mundo, às vezes a gente fica com medo de ser quem a gente quer ser, de se mostrar como a gente quer. Eu não imaginava que quando eu tomasse a decisão de ser quem eu sou e colocar os meus sonhos e as minhas vontades à frente de tudo, a minha vida ia tomar um chacoalhão gigante e ia me colocar em outro lugar totalmente diferente, mas que hoje faz muito mais sentido. É isso, assim. A ideia daqui eu já falei pra vocês, né, pra gente registrar toda a evolução e tudo que tem acontecido e tudo que vai acontecer, mas eu também não posso deixar de contar o que aconteceu pra, sei lá, te motivar a fazer alguma coisa também e alcançar as suas vontades, os seus sonhos do jeito que você quer. É isso.